Não é que a Europa é mais importante que Bitínia. Não é que aquela região é mais importante que a outra. Mas no tempo de Deus, no projeto de Deus, Deus tem uma direção clara. Não tem confusão. Vamos ver a seguinte. Vai lá. E quando Paulo teve essa visão, nós, a equipe, procurávamos logo então partir para a Macedônia. Concluindo, ou tendo entendido, diz outras versões, que Deus nos havia chamado para anunciarmos ali o Evangelho. Querido, eu vou te resumir 4 coisas aqui. Chamado claro, visão específica, endereço certinho, entendimento correto. Eles entenderam. Conclusão perfeita. Procuramos partir logo, resposta imediata, sem demora, sem protelas, sem rolos. Amados, esses dias recebi na Europa o pastor presidente de uma rede de igrejas do Brasil, com o vice-presidente e um outro pastor que tinha recebido um chamado de Deus para a Europa. França, outros países estavam vendo e entendendo que é na França, tentando fazer mestrado, abrindo uma porta para os documentos, tudo isso. São pastores de uma igreja local, tem crianças entre 3 e 10 anos, já tinham vendido a casa. São doidos não, são gente, eles são discípulos de gente muito conhecida aqui no Brasil e muito séria. E depois eles viram a dificuldade, seria chegar ali na França, porque o mestrado não funcionaria, eles já tinham avisado para a igreja local, já tinham conseguido um outro pastor, já estavam preparando tudo, e então ficaram muito angustiados, porque Deus não permitiu nessa primeira porta. Recebemos a notícia, isso foi em abril desse ano, recebemos um e-mail deles depois de um tempo de oração. Queridos, dia 7 de julho, nós estamos chegando em Portugal, conseguimos o mestrado ali, vamos estar ali 2 anos, depois do mestrado podemos ir para a França e vamos plantar uma igreja ali. Desde o dia 7 de julho, já estão em Portugal. Uma família, querido. As coisas não são indefinidas, complicadas, enroladas, esquisitas. Concluímos que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho ali. Queridos, eu vou resumir a entrada do Evangelho na Europa, porque nós temos só mais 1 hora, então tem que ir rápido. Não, estou brincando. Vocês conhecem a história? Tendo chegado ali no versículo 13, diz que eles passaram alguns dias naquela cidade de Filipos, e no sábado ele estava procurando um local para reunir, não tinha sinagoga, tinha muito poucos judeus, eles não tinham lugar de oração, aí eles tinham um lugar para reunir, reunir ao ar livre na beira do rio, só algumas mulheres. Quem pratica a religião judaica é mais os homens. Você vê o tanto que era fraquinha a comunidade ali. E eles aproveitam essa oportunidade de ter uma mulher ali que não é europeia. Ela é original de Tiatira, na Ásia, do outro lado. Mas a gente veio para ser missionário aqui e está baixando só a gente lá de Uberlândia. A primeira convertida da Europa é Lídia. E que não é nem muito de lá, né? Ela é da Ásia, de origem. Mas essa mulher diz no versículo 15, que o Senhor, no fim do 14, o Senhor abriu o coração dela. A gente já está mais na frente, mas diz que, no versículo antes 14, diz que o Senhor abriu o seu coração, para que ela fosse atenta, receptiva, para que ela entendesse, para atender às coisas que Paulo dizia. Amados, missão aqui em Uberlândia, na França, ou não importa onde for, nós precisamos que Deus abra o coração das pessoas para entender, para acolher, para receber. E o Senhor fez.
Lídia entendeu. Antes ela só temia o Senhor, mas aqui ela entendeu. Queridos, uma coisa difícil no campo missionário é achar lugar de reunião, mesmo em patrocínio. Precisa que casas se abram, precisa que corações se abram, mas precisa que casas se abram, precisa que portas se abram. Está escrito aqui que ela abriu, o Senhor abriu o coração dela. Ela entrega a sua vida para o Senhor, ela foi batizada, versículo 15 diz, então, depois que foi batizada, ela e a sua casa, glória a Deus, uma célula, uma casa aberta, uma porta aberta, ela rogou aos irmãos, dizendo, se vocês acham que eu sou uma crente fiel ao Senhor, que a minha decisão é real, entra na minha casa e fica aí. E nos constrangeu a isso. Que bênção. Às vezes é a gente que tem que constranger os outros, né? Fala, não, mas a gente vai vir aí para abençoar, a gente quer fazer um culto aí, a gente quer orar, Deus vai vir, né? Ela falou, não fica, tem lugar agora aí. E abriu a casa. Amado, abra a sua casa. Ah, mas pastor, só tem um barraco. Abra o barraco. Mas eu tenho uma mansão, não gosto muito. Abra a mansão. Ela abriu, ela constrangeu, ela falou, fica. Que bênção, queridos. Existe uma promessa de Deus, fala, aqueles que tiverem deixado irmãos e irmãs, casas, encontrarão nessa vida 100 vezes mais. Eu estou orando, Deus, eu quero 100 casas aqui na França, como se fosse a minha casa. Que eu possa entrar, eu estou em casa, porque o Evangelho entrou, porque o Senhor está presente. Essa é a promessa. Tem gente que pensa, Senhor, o Senhor tem que me dar 100 casas. Você vai virar imobiliária, meu irmão. Que isso? Não é essa a promessa. Para que você quer 100 casas? Né? Quando eu cheguei na França, eu tinha 100 casas, com S. Né? Agora nós estamos morando, e tem casa de irmãos ali, que eu me sinto tão bem quanto na minha casa, e tem também a minha casa própria, já na França. Temos um lugar de reunião próprio também, conquistas, mas eles não tinham aqui. Mas depois vocês conhecem a história, além dessa mulher convertida, aí eles vão para a rua, quem que eles encontram? Uma falsa profetisa, não sei como fala em português, ela adivinhava, tinha um espírito de adivinhação, e ela dava muito lucro para os donos dela. Querido, gente com dons do diabo dá lucro? Porque coisa falsa, né? Quanto maior o sapo, mais as caras engolem. E aquela mulher dava lucro, e veio atrás de Paulo e Silas, dizendo, esses homens são enviados pelo Senhor, eles anunciam um evangelho, um caminho de salvação e tal. E Paulo falou, glória a Deus, até os bichos estão reconhecendo. Não, Paulo ficou incomodado, chateado. Tem gente que gosta de marketing, não contrata o diabo para fazer o seu marketing. Aliás, cristão não funciona com marketing, né? Jesus não aceitava, os demônios falavam, penseis que é filho de Deus. Cala a boca, shut up, né? La ferma, não, ele não queria. Fala, deixa Jesus falar, eles vão ver que até os capetas estão reconhecendo. Eu falo, não preciso de auxiliar de demônios como auxiliar na minha obra. E Paulo se sentiu incomodado com aquele poder maligno, porque, querido, a pior associação espiritual é o inferno com homens que ganham dinheiro em cima, com interesses humanos. E Paulo não aceitou aquilo, sabia que aquele espírito era falso, mentiroso. Imagina que Paulo falou, olha aí e tal, ele estava calcionando aqueles demônios. Aí ele fica tão incomodado que ele vira para trás um dia, assim, quer saber, sai dela. E o bicho sai. E a mulher não adivinhava mais nada. Mais nada. Botar uma criança diante dela, fala de que sexo que ele é. Se não for homem, é mulher.
Nós tínhamos um homem na fazenda que diz que era adivinhador, que tinha não sei o quê, dons e tal. No catolicismo a gente crê em muita coisa, né? Um dia ele olhou para uma das nossas vacas, que estava prenha, e falou: eu sei ler, porque não sei o quê. O cara, falou assim, aí ele olhou e falou: então fala, porque daqui uns dias nós vamos saber se você é profeta ou falso, né? Aí ficou apertado e falou assim: olha, se não for um bezerro, é uma bezerrinha. Não estou brincando não, irmãos. Ele disse que sabia benzer chuva, sabe? Se a chuva está vindo para um lado, você benze, ela vai para o outro lado, aquela coisa assim, para desviar e tal. Aí um dia nós notamos, crianças ainda, que ele não apiava do guarda-chuva dele. Onde ele ia tinha um guarda-chuva. Falei: você sabe benzer chuva, para que guarda-chuva, meu amigo? Falso profeta, falso. Paulo, queridos, na Europa, em qualquer lugar, nós vamos confrontar forças do inferno que estão coligadas com interesses humanos. E diz que quando a mulher foi liberta, os donos dela, lá que ganhava a grana da adivinhação, ficaram à fera. Fizeram maior alvoroço. Paulo e Silas foram batidos em praça pública pelos pretores romanos. Porque Filipe é uma cidade, é a capital romana. Não tem tempo para te explicar. Ela tinha o mesmo estatuto que a capital, Roma. E Paulo, sendo cidadão romano, não podia levar porrete. Tinha que ser julgado, condenado, as coisas tinham que ser feitas direito. Os outros, escravos, estrangeiros, entravam no pau, mesmo se está inocente, apanha a si mesmo, né? Mas ele e Silas apanharam, são colocados na prisão. Vocês conhecem a história, meia-noite na prisão, no fundo da prisão. Irmão Paulo, qual hino você escolhe? E eles cantavam lá, o louvor diz que toda a prisão ouvia. Amados, você quer ser missionário? Esteja pronto não somente de apanhar, e muito. Às vezes não é fisicamente, querido. Tem vezes que eu preferia que o cara me desse um tapa que passar por aquela situação, né? Um tapa dói na hora, você encaixa, depois vai. Estar pronto a cantar louvores ao Senhor, a glorificar o Senhor no meio da coisa. Diz que a prisão inteirinha estava ouvindo. Falei: mas não é possível. Ou os caras são muito doidos, varrido. Hoje nem é varrido mais, é aspirado, né? Com aspirador. Mas ou é doido demais, ou tem alguma coisa. As pessoas foram tocadas. Servir ao Senhor é para pessoas corajosas, pessoas que louvam, que adoram, não só na igreja, no meio das tribulações. E Silas estava pronto para isso. Imagina se fosse João Marcos. Ele morria do coração lá dentro. Não aguentava. Queridos, mas não parou aí. Diz que não só teve aquele testemunho legal, vamos falar, e a presença de Deus. Diz que um terremoto veio, sacudiu a prisão, as portas se abriram, e Paulo e Silas aproveitou e caiu fora. Não, ficaram lá, todos os prisioneiros ficaram. O carcereiro viu aquilo, tirou a espada, porque ia suicidar, provavelmente era um escravo, que era condenado, se perdesse um dos prisioneiros, eles matavam, a pena era muito cruel, e ele queria suicidar-se. Então Paulo, do meio da escuridão, gritou: não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. A minha esposa pregou agora mesmo: crente não é oportunista. Nós só somos oportunistas em uma coisa. A Bíblia diz, para anunciar o Evangelho, aproveitai todas as oportunidades. Aí nós somos oportunistas, para anunciar Jesus, mas não para tirar vantagem. E eles não tiraram vantagem daquela obra divina. Falaram: não, Deus mandou o terremoto, a porta abriu, foi para nós. Se a turma quiser sair, vai de lambuja. Porque nós temos também um ministério de libertação. Eles falaram: nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu uma luz, foi lá porque ele estava no fundo da jaula, com os pés
Ah, eles não podiam fugir, né? A menos que arrebentou as correntes todas também. Parece, sim, a Bíblia diz. E eles estão ali. Eles tinham sido colocados numa situação tão extrema. E o carcereiro foi salvo, queridos. Falou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? E aquele versículo famoso foi declarado na Europa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Querido, é por isso que eu não aceito nesse continente onde a família tem sido tão destruída. Onde a família tem sido tão atacada, onde o papel do pai, da mãe, os relacionamentos com os filhos têm sido tão destruídos. Vá no Brasil também. Que nada, querido, eu sei que está sendo destruído também, mas o Brasil tem uma noção de família, de cuidar uns dos outros, de acolher, de valorizar. Ainda existe está inato no coração do brasileiro, isso é uma bênção. Na Europa não tem. Mas é por isso que eu não aceito que as famílias estejam assim, porque foi declarado ali, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro ouviu, diz que ele levou para a casa dele, segunda casa que abre, levou para a casa dele, Paulo, Silas, falou, irmãos, agora, misericórdia, diz, pegou lá, mercúrio cromo, e foi passando nas feridas, misericórdia, não, mas foi limpando, cuidando, claro que não botou mertiolate, né? Cuidou dele, diz que deu comida para eles, falou, fica e me perdoa 1000 vezes, diz que ele foi batizado ainda naquela noite, ele e toda a sua casa. Queridos, o evangelho prosperou na Europa, primavera do ano 52 depois de Cristo. Mais de 1960 anos que o evangelho entrou ali, e ainda está prosperando e vai prosperar muito mais. Agora eu já tinha 2 células. Mas eu vou te falar última coisa do evangelho na Europa. A Europa é muito forte nas suas instituições, suas autoridades. A Europa não tem a bagunça do Brasil, não tem os abusos, a impunidade. Isso é uma bênção, querido. Isso é uma bênção, está sendo ameaçada essas coisas, mas é uma bênção. Mas pode ser abusada. Alguém disse uma vez, infeliz aquele que cair na máquina governamental, você vai ser moído, ou ela te protege ou ela te destrói. Isso aconteceu aqui em Filipos. Paulo é cidadão romano, ele é protegido, ele é cidadão romano de nascença, é isso mesmo? De nascimento, ele tem um direito adquirido. Eu descobri que missionário tem que ser valente no Senhor. Nós estaremos em situações de fragilidade, em países estranhos, arranhando a língua local às vezes, sem conhecer pessoas, com a igreja pequenininha. Normalmente estamos em posições desavantajosas. E Paulo e Silas foram batidos em praça pública, cumpriram pena de prisão sem ter sido julgados. Aí eu gosto de Paulo. Gosto de Silas também. Mas Paulo, ele era um bulldog, um pitbull. Ele era uma fera, pitbull de Jesus. Ele era um pastor alemão. Mesmo sendo nascido na Ásia. Por quê? O carcereiro converte, tem toda aquela história, o terremoto, as autoridades viram. Então, eles vão falar com o carcereiro, que reboliço foi esse, o que aconteceu? Falando, ninguém fugiu, mas tal, ele explica e dá o seu testemunho. Então, as autoridades, juízes, pretores, são procuradores de justiça, ele diz, foi mal, fala para eles que estão liberados, aí pode ir embora e tal, né? E se a gente libera eles, e não vai ter mais problema não, a gente esquece tudo isso e tal. Paulo e Silas, em vez de falar, glória a Deus, obrigado Jesus, porque o carcereiro foi salvo, a gente louvou o Senhor manifestou, já está bom demais, né, irmãos?
E ele, aí fala, você, agora nós estamos liberados, aleluia, vamos continuar. Ele fala, não saio. Eu vou ficar aqui. Ele fala assim, não será assim. Assim não. Onde é isso, gente? Está aqui escrito na Bíblia, em algum lugar. Estou brincando. Ele diz, olha aqui como é que ele responde, é o versículo 37. Paulo diz, então tá, obrigado, foi mal, tá melhor aí, tá, o carcereiro cuidou da gente, foi mal, sinto muito, vocês são cidadãos romanos, né, fiquei sabendo. Diz que os procuradores de justiça ficaram, ai, a gente passou os limites. Queridos, não é porque nós somos cristãos missionários que nós temos que aceitar tudo, não por razões pessoais. Paulo não queria que a igreja fosse oprimida, sendo cidadão romano, porque sabe, Lídia e o carcereiro são escravos estrangeiros, com toda a família deles, não são cidadãos romanos. Então Paulo, tipo assim, autoridades, vocês não vão fazer as coisas de qualquer maneira não, ele não aceita. Mas isso não por orgulho próprio, por um discernimento, tomando posição contra opressão. Missionário, servo de Deus, você que está servindo ao Senhor, aqui em Uberlândia, na sua cela, não se intimide. Mas o cara lá é uma fera, não sei não. Eles dizem no versículo 37, fala, mas Paulo respondeu, açoitaram-nos publicamente sem sermos julgados, é a palavra, e condenados, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Dá um jeitinho, cobre por cima, deixa. Se fosse só ele, eu queria que ele estava, estou livre, vamos embora, vou anunciar Jesus, tal. Mas se ele queria proteger a obra, ele disse, de modo nenhum será assim. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia, com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade uberlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos
a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade, assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa-sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do bem-estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do bem-estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas e apoio sociofamiliar.
Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o CERTO, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no CERTO, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no CERTO, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela está ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do CERTO é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm. E que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos.
Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. A Missão Esperança foi fundada em 9 de julho de 1992, buscando, através de ações comunitárias e sociais, minimizar a ausência das necessidades básicas da população carente e, através deste contato direto com a comunidade, foi diagnosticado a realidade violenta da criança e do adolescente. A instituição possui 2 programas, Portal dos Sonhos e o abrigo Casa Legal, que atende a 36 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, oferecendo proteção integral, moradia provisória em ambiente familiar e atendimento personalizado, sendo uma medida protetiva emergencial com o objetivo de proteger, resguardar e reintegrar a criança e o adolescente, garantindo-lhe seus direitos e pleno exercício da cidadania com dignidade. A política de atendimento é definida por um trabalho em conjunto com outros órgãos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude. Sua estrutura física conta com um espaço amplo e aconchegante, com vários departamentos, como dormitórios masculinos e femininos e sala de áudio e vídeo que proporcionam lazer e informação. No salão são feitas as tarefas escolares e acontecem os momentos de recreação. Na cozinha são produzidas as refeições com cuidado e carinho. No refeitório, essas delícias são saboreadas. Na lavanderia, as roupas são lavadas, perfumadas e cuidadas. A quadra e a piscina são 2 espaços que não poderiam faltar para completar a diversão. O abrigo possui uma rede de parceiros que a cada dia nos impulsiona mais a realizar o nosso trabalho com qualidade. A equipe técnica realiza todo um trabalho de reestruturação familiar, visando a reintegração das crianças em seu seio familiar, através de visitas, palestras e encaminhamento para a rede pública de atendimento social do município, além de planejar, organizar e executar as diversas atividades internas de toda a instituição. A coordenação promove e acompanha a participação dos colaboradores em atividades especializadas, supervisiona o desempenho operacional referente às atividades dos funcionários e colaboradores, dentre outros. A área de serviço social atende às diversas necessidades das crianças, promovendo a inclusão social de cada uma delas, considerando sua participação frente à cidadania. A área de psicologia oferece a oportunidade de reestruturação da história de vida, através dos atendimentos individuais e em grupo. O
Portal dos Sonhos é uma unidade da Missão Esperança, que busca atender a comunidade local, oferecendo amplo espaço para lazer, recreação, atividades psicopedagógicas, inclusão digital e biblioteca. E contamos com uma equipe de profissionais qualificados. Faça parte desta missão, doe e seja um parceiro. Anote aí, Caixa Econômica Federal, agência 3961, conta corrente 500257-3, ou autorize o débito automático em sua conta da CEMIG. Os telefones para contato são 3217-1988, 9689-5025, 9797-7126 ou 3223-4227. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios.